O procedimento é muito complicado e eu mesma não entendo nada de como funciona. Mas eles basicamente vão usar robôs e inteligência artificial para fazer esse procedimento. E claramente isso é o que a empresa diz. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, porque me parece ser uma coisa bem complicada. Mas se eles cumprirem o que eles estão planejando, vai mudar o mundo. Esse experimento social deixou 10 garotos morando sozinhos por uma semana sem supervisão de adultos. Eles encheram a casa de brinquedos e comidas e queriam descobrir o quão dependentes essas crianças realmente eram dos pais. Os meninos tinham entre 11 e 12 anos e não se conheciam. E só depois de alguns minutos a casa já estava completamente destruída. Eles decidiram no menino que seria o líder e só comeram doce a semana inteira. E a casa ficou completamente bagunçada e suja porque ninguém queria limpar. Um ano depois, eles repetiram o experimento, mas agora com um grupo de garotas. E elas tinham as mesmas condições que os meninos, não se conheciam, não tinham nenhum adulto por perto e moravam sobre o mesmo teto. Não teve nem metade da mesma destruição na casa. Todas as meninas se mudaram para o mesmo quarto e começaram a se dividir para cozinhar comida de verdade e fazer as tarefas de casa. E todas elas cumpriam os seus papéis. O problema foi o bullying, que já começou no primeiro dia. Isso fez com que as meninas se dividissem em pequenos grupos que moravam em lados opostos da casa. Imagina ser a pessoa mais inteligente do mundo. Legal, né? Nem tanto. Em 1962, um menino chamado Kim Ung-yong nasceu na Coreia do Sul. Aos 9 meses de idade, ele já falava frases completas. E com 5 anos, ele já resolvia problemas de cálculo e falava 5 línguas. E aos 8, ele foi convidado pela NASA para ajudar eles numa pesquisa. Com 210 de QI, ele foi considerado a criança mais inteligente da Terra e todo mundo imaginava que ele ia mudar o mundo. Mas depois de passar 10 anos na NASA, o Kim simplesmente se demitiu. Esse tempo todo, todo mundo ficou tão fascinado com a inteligência dele que ninguém perguntou o que ele queria fazer com ela. E passando a sua infância inteira na NASA, ele estava completamente solitário, deprimido e não tinha nenhum amigo. Ele então voltou para a Coreia e decidiu seguir o seu sonho de ensinar. Ele entrou na faculdade e se tornou professor da Universidade de Sinhan. E trabalha lá até hoje. A mídia inteira chamou ele de gênio fracassado, mas ele diz que considera a vida dele um sucesso, porque tá trabalhando com o que deixa ele feliz. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que aconteceria se você nunca mais dormisse? A maioria das pessoas dorme cerca de 1/3 da sua vida inteira. Isso é muito tempo, né? Então o que aconteceria se você decidisse parar de dormir? Nas primeiras 24 horas sem dormir, você se sentiria normal. Talvez você ficasse um pouco mais cansado durante o dia, mas nada demais iria acontecer. Depois dessas primeiras horas, o seu tempo de reação começaria a ficar mais devagar. E o seu cérebro ia começar a esquecer o que você estava fazendo. Depois de só 2 dias sem dormir, o seu corpo já ia sentir muitos efeitos. A sua pele ia começar a ficar extremamente pálida e os seus olhos vermelhos. A partir do dia 3, você começaria a ter muitas alucinações e teria dificuldade de separar os sonhos da realidade. A partir da primeira semana, você já vai ficar doente. O seu corpo vai começar a tirar basicamente toda a energia que ele precisa dos seus músculos e da sua gordura. E por causa disso, seu sistema imune vai ficar horrível. Por isso, uma simples gripe seria o suficiente para tirar sua vida. E o máximo de tempo que alguém conseguiu ficar sem dormir foram só 11 dias seguidos. Esse é o sinal que você estava procurando para parar de ver vídeo e dormir. Boa noite. Esse homem assaltou um Burger King à mão armada, mas o que aconteceu depois parece cena de filme. O Cornelius Anderson tomou a decisão horrível de fazer um assalto a um Burger King. Depois do assalto, ele ficou tão arrependido que foi direto para casa e esperou os policiais chegarem para prender ele. Mas alguns dias se passaram e por algum motivo ninguém apareceu. E foi aí que ele percebeu que o governo tinha simplesmente esquecido de prender ele. Nos próximos anos ele se casou, começou sua própria empresa de construção, criou uma família e aproveitou literalmente qualquer dia que ele tivesse em liberdade. Mas ele nunca tentou se esconder, sempre usou seu nome completo e endereço real quando ia votar ou pagar impostos. Foi só 13 anos depois, no dia que o Cornelius iria ser solto, que os policiais foram abrir a cela e perceberam que não tinha ninguém ali. E aí ele foi preso imediatamente. Teoricamente, agora ele precisaria cumprir os seus 13 anos de sentença completos. Mas um juiz percebeu que ele tinha mudado de vida e construído várias coisas. E deixou ele embora sem ser preso. O YouTube me levou pra Nova York pra contar as coisas novas que vão acontecer na plataforma. Aquele youtuber que você gosta, mas que posta pouco porque não tem tempo pra editar, vai poder postar muito mais. Porque agora tem o Mia que edita os vídeos sozinha. Também vai dar pra adicionar objetos de IA no vídeo. E aquelas ideias malucas de vídeo que a gente tinha, mas não conseguia gravar, agora finalmente vão existir. Outra coisa insana é a dublagem em outras línguas com movimento labial. Esse é o vídeo original em italiano. Proprio dall'estetica. Adesso inizio a raccontare. E esse é o mesmo vídeo dublado em inglês pela IA do YouTube. About the things that have really changed. Eu fiquei bem em choque, tá? Vai dar pra ver vídeo do mundo inteiro mesmo sem falar outra língua. Também vai ter um Mia que vai ajudar nós criadores a entender cada vez mais o que vocês querem assistir. E vai dar ferramenta pra gente melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Esses são só alguns dos anúncios que eles fizeram e eu tô bem empolgada pra começar a usar. Fora que eu fiquei um pouquinho feliz deles terem me chamado. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.
Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Desenhos que foram banidos em outros países. Os Simpsons foi banido na Venezuela por ser considerado muito adulto. E eles substituíram o desenho por SOS Malibu, que é bem mais adulto. Pokémon foi banido na Arábia Saudita porque, de acordo com eles, o desenho promovia apostas, por causa do jogo de cartas. Ursinho Pooh é banido na China, porque em 2013 surgiu uma foto que comparava o presidente Xi Jinping com o Ursinho Pooh e o post viralizou. A Peppa Pig também é banida na China porque, de acordo com eles, incentiva o comportamento de gangues. E eles consideram o desenho uma ameaça para a sociedade. Um episódio de Peppa Pig também foi banido na Austrália, porque ele dizia que as aranhas eram inofensivas. E a gente sabe muito bem que para a Austrália isso não é verdade. O episódio de Bob Esponja foi banido em 120 países, incluindo o Brasil. Ele se chama Crustáceo de Meia-Idade. E ele mostra o Patrick, Bob Esponja e seu siriguejo fazendo uma caça às calcinhas. E por fim, The Big Bang Theory foi banido na China porque eles não queriam que nerds perdedores fossem vistos como pessoas legais. Você conhece a teoria do Mr. Bean? Acho que todo mundo pelo menos uma vez já assistiu alguma coisa do Mr. Bean. E dá pra perceber logo de cara que ele é uma pessoa bem atípica. Mas eu sempre achei que ele era só um personagem um pouco esquisito e engraçado. Mas a resposta do porquê ele é tão esquisito é muito mais profunda do que isso. Essa teoria diz que esse motivo sempre esteve embaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Essa aqui é a intro de todos os episódios do Mr. Bean. Ele caindo do céu, como se ele estivesse caindo na terra do espaço. O Mr. Bean não sabe como as pessoas normais se comportam. E ele também sempre usa a mesma roupa, o mesmo terno com a mesma gravata. Talvez porque ele não saiba que as pessoas trocam de roupa, ou porque de onde ele vem ele não tem outras roupas pra trocar. Essa teoria diz que o Mr. Bean é um alien, e que tudo que a gente vê nos episódios é ele tentando aprender a ser um ser humano e se comportar como um ser humano. Na animação do Mr. Bean, ele inclusive aparece numa nave alienígena e vai pra um planeta que tem aliens que são idênticos a ele. Qual é a sua opinião sobre essa teoria? Ela faz sentido ou ela é completa maluquice? Pesquisas recentes mostraram que energéticos estão prejudicando a saúde mental dos jovens e estão aumentando o índice de transtornos como ansiedade, depressão e insônia. Essa pesquisa foi uma surpresa para um total de 0 pessoas, já que obviamente ingerir esse tanto de cafeína, corante e açúcar não faria bem para a saúde. Mas eles começaram a revisar a reclamação de consumidores e estão pedindo para os governos proibirem a venda de energéticos para menores de 18 anos. Isso nem é novidade. Quando o energético chamado Jolt foi lançado em 1895, vários grupos pediram para a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, regulamentar a venda dele. Alguns estados, como Nova York, até consideraram a ideia, mas nunca fizeram uma lei de verdade. Mas como esse mercado tem crescido muito nos últimos 20 anos, a gente tá vendo o quanto isso realmente afeta a nossa saúde, e principalmente dos adolescentes que ainda não estão 100% formados. A Lituânia, Letônia e Polônia já proibiram a venda de energéticos para menores de 18 anos, e outros países aparentemente vão começar a fazer a mesma coisa logo logo. O que você acha disso? Eles contrataram pessoas com autismo e isso tornou eles a melhor empresa do mercado. John Derry estava cansado do seu filho Andrew, que tem autismo, nunca conseguia emprego. Ele perdia o sono pensando no que poderia acontecer quando ele não tivesse mais por perto para sustentar o seu filho, já que por conta da discriminação ele nunca conseguia um emprego. Ele então decidiu abrir uma empresa que focava só no que o Andrew era bom, e contratou não só o Andrew, mas outras 80 pessoas com autismo. Cerca de 85% dos brasileiros autistas não conseguem trabalho por causa da discriminação, mas 90% dos funcionários desse Lava Rápido têm autismo. E o John diz que a visão deles sobre o autismo é o que faz eles serem tão bons no mercado deles. Porque além dos seus funcionários ganharem um senso de propósito, eles trabalham com uma alegria e uma energia positiva que mais ninguém trabalha. Além de ter um ótimo olho para detalhes e ser os melhores funcionários que eles têm. Coisas que você nunca deve perguntar pra Siri ou Alexa. Se você perguntar pra Siri se ela te observa enquanto você dorme, ela ou vai te responder com um não bem seco, sem nenhuma justificativa, ou dizer, você não gosta quando eu faço isso, então eu parei. De acordo com relatos, você nunca deve fazer a Siri e a Alexa conversarem entre si, porque aparentemente a conversa ou fica bem engraçada ou meio perturbadora. Nunca peça pra Alexa ou Siri rirem, porque elas dão uma risada que imita de um ser humano, mas que de acordo com algumas pessoas pode ser meio assustadora. Nunca peça pra Alexa calcular o valor de pi, porque ela vai começar a recitar os números literalmente pra sempre, sem parar. Você nunca deve pedir pra Siri ou Alexa ser a sua namorada, porque você vai se decepcionar. Você não só é rejeitado por humanos, como também pela inteligência artificial. Ah, e nunca chame a Siri de Alexa, ou a Alexa de Siri. Elas podem ficar meio bravas e apesar de ser meio engraçado,
as coisas podem ficar meio estranhas. Lembrando que isso é com base em relatos de pessoas e cada pessoa pode ter um resultado diferente quando fizer. Essas são as piadas mais antigas da história. A primeira piada sobre mãe surgiu entre 63 a.C. e 14 depois de Cristo na Roma antiga. E ela é a seguinte: o imperador Augusto estava passeando pelo império quando na multidão notou um homem que parecia muito com ele. Intrigado, ele chegou até o homem e falou: "Sua mãe já serviu esse palácio?" Ele respondeu: "Não, Vossa Alteza, mas o meu pai sim." A segunda piada mais